Deus colocou no meu coração para falar sobre vitórias que são rápidas e vitórias que são demoradas. Existem os dois tipos de vitórias nas nossas vidas. Tem vitória que é instantânea, é igual o sanduíche do McDonald's. Você chega ali, já faz o pedido, na outra cabine ali, já está pronto o sanduíche. Tem vitória que é assim, é rápida, é na hora, é igual Davi com Golias. Golias apareceu ali desafiando o exército, Davi viu ele, Davi decidiu enfrentar ele, enfrentou, não sei quanto tempo, mas imagino que uns 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de batalha, foram suficientes para Davi derrubar Golias, e eles ter ali uma grande comemoração. É como se ganhasse, imagina, uma Copa do Mundo, mas não só os jogadores dentro do estádio comemorando, mas o exército inteiro, a torcida inteira ali que viu Davi lutando com Golias, todo mundo entrando, comemorando, celebrando. Foi uma vitória instantânea, uma vitória nacional. Tem vitórias que você recebe, que menos pessoas ficam sabendo, e tem vitórias que mais pessoas ficam sabendo. Da mesma forma, as vitórias mais longas, algumas pessoas às vezes sabem, às vezes mais pessoas sabem, porque vê toda a luta que você passa até chegar nessa vitória que é mais demorada. E qual foi a vitória demorada na vida de Davi? Foi assumir o reino de Israel. Então existe vitórias que elas exigem um tempo ali para elas acontecerem. Então se você tiver algum projeto, algum propósito, algum sonho, alguma vitória que você ainda não recebeu, que você acha que está demorando, você pode agradecer a Deus, porque Deus está sabendo já. Avisa para o irmão do seu lado e fala, fica tranquilo, Deus já está sabendo. Deus já sabe que você está passando essa luta há muitos anos. Deus está com você. O problema é quando eu e você pensamos que Deus não está sabendo da luta, que Deus não está vendo. A gente acha que Deus esqueceu da gente, não esqueceu. Deus está lembrando, Deus está vendo. E Deus está olhando principalmente o que? O nosso coração, nossa atitude. Davi ficou como exemplo para nós de dois tipos de batalha que a gente enfrenta na vida: as curtas e as longas. E Deus quer que você vença nas duas, as curtas e as longas. Em 2025 você vai ter vitórias rápidas e vai ter também as longas. Faz parte do processo. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora, que você possa falar com Deus. Fala assim, Deus, me capacite para viver lutando e conquistando tanto vitórias rápidas quanto vitórias longas. Amém? Nós temos que estar preparados para as duas coisas. O problema é que quando nós não nos alegramos, quando a gente deixa a luta da vitória longa nos desanimar, quando a gente deixa a luta da vitória longa, o sofrimento da vitória longa nos derrubar. Pode ter sido uma perda, pode ter sido alguma vergonha, alguma desonra, pode ter sido um problema num relacionamento, e você não pode ser derrotado por aquilo ali, que às vezes pode demorar um período maior para você superar esse obstáculo. O problema é quando a gente
desanima, a gente fica abatido por isso. A gente não pode permitir que isso aconteça. E a gente vê uma coisa interessante também, que Golias, ele era o quê? Uma pessoa distante de Davi. E Saul era uma pessoa o quê? Próxima de Davi. Então, às vezes, as suas lutas, normalmente é assim, as lutas longas, você vai passar o quê? Com relacionamentos próximos, com pessoas que você vê, que você se relaciona. Porque se você não vê a pessoa, você não vai ter luta nenhuma com ela. Não vai ter problema nenhum. Você tem o problema justamente porque você se relaciona. Porque você caminha junto, porque vocês passam tempo juntos. Então, Davi não tinha relacionamento nenhum com Golias. Foi rápida a luta. Mas Davi, ele era alistado no exército de Saul, e ele era genro de Saul. Então ele tinha um relacionamento que é muito próximo. Às vezes, normalmente, é assim que acontece. São pessoas o quê? Do seu convívio. Mas você vai ter vitória nas duas batalhas. Nas das pessoas que você não conhece, nas das pessoas que você conhece. Você tem que estar com o mesmo Espírito Santo que estava em Davi. Quando ele caminhou ali, debaixo da perseguição que ele teve de Saul, você tem que estar com a mesma atitude de Davi. Você tem que permanecer fiel ao Senhor Deus. Ponto 3. Então, o primeiro ponto, só para você se situar, foi: tem vitória que é rápida e tem vitória que é longa, não é isso? Uma foi em 5 minutos de Davi e a outra demandou perseverança. Segundo ponto, relacionamentos próximos e relacionamentos distantes. Então, normalmente as lutas mais longas são o quê? De pessoas próximas, e você precisa o quê? Aprender e entender que Deus está te vendo, Deus está com você, e Deus quer que você vença. Você não pode ser derrotado pelas circunstâncias. Agora o terceiro ponto, são 5 pontos. Quinto ponto: sempre que você vê um Golias na sua frente, ou sempre que você vê um Saul na sua frente, sempre que você vê, você vai lembrar disso aqui que eu vou falar agora. Sempre que você vê um Golias ou um Saul na sua frente, você vai lembrar disso aqui agora que eu vou falar. Nunca é sobre Saul e nunca é sobre Golias. Sempre é sobre quem? Sobre você, sobre eu. É a atitude que eu tenho, é a atitude que você tem diante do adversário. Então, sempre que você vê um Golias, você já pode pensar no Golias aí. Sempre que você vê um Davi, ou um Saul, sempre que você vê um Saul, você pode pensar num Saul na sua vida. O Saul não precisa ser uma pessoa, pode ser uma situação, mas representada aí na sua mente através de Saul, uma situação, um obstáculo que demanda uma luta longa. Você vai lembrar que nunca é sobre Golias e sobre Saul, sempre é sobre Davi. Amém? É sobre a atitude que nós temos. Deus não está olhando a atitude ali de Golias e nem a atitude de Saul para definir o que vai acontecer na vida de Davi. Deus não está olhando a atitude de Saul e de Golias, dos Sauls que você tem na sua vida. A atitude deles não muda nada do que Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver a atitude de Davi, você vai derrubar o gigante, você vai derrubar também
o adversário de longo prazo, a adversidade de longo prazo, e você vai assumir o reino de Israel. Se você tiver a atitude correta, nós temos que ter fé, atitude reta, correta, em todas as circunstâncias. Qual que é a nossa dificuldade? É que a gente quer jogar a culpa para quem? Para o Saul, para o Golias, não é isso? A gente não quer dominar no peito, dar um bonezinho no adversário e chutar e fazer um golaço. A gente quer ficar falando assim: ah não, desculpa, o cara veio muito rápido, roubou a bola. Ficou com medo de dominar no peito, o outro veio e roubou a bola. A gente quer jogar a culpa o quê? Para o outro, para o juiz. Foi o juiz, por causa que o cara apostou lá e disse que o juiz ia atrapalhar esse lance meu aqui na hora que eu ia fazer o gol, faltando 2 minutos para acabar o jogo. A gente inventa o quê? Culpados, circunstâncias, pessoas, mas nunca é sobre as pessoas, não é sobre as circunstâncias, é sobre o quê? A nossa atitude. Deus está olhando o quê? O seu coração, a sua fé nele, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua insistência. Se você insistir, Deus vai te dar a vitória. Você já está desanimado? Ah, mas tem 10 anos essa luta. Você já está desanimado? Ou você está pronto para tomar posse dela em 2025? Você quer esperar mais 20 anos ou não tomar posse dela nunca mais? Ou você quer tomar posse dela em 2025? Deus está esperando o quê? A nossa atitude. E Deus não quer que você caia nesse jogo. Deus não quer que você perca. Às vezes Deus... todos nós, presta atenção, todos nós temos que passar por provas grandes. A prova testa a nossa fé. É isso que o livro de Tiago diz. Todos nós temos que passar por provas grandes. A prova o que? Testa a nossa fé. Não tem como você pular os desafios e as lutas. Você tem que insistir. Você tem que permanecer. Às vezes Deus não quer que... você ainda não venceu esse desafio grande que você está vendo. Sabe por quê? Porque você não teve a atitude ainda de fé, de maturidade, que Deus espera que você tenha, para que você assuma a vitória que você está pedindo para Ele. É sobre quem? Sobre você. Deus poderia, por exemplo, testar o coração de Davi. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, Deus poderia ter testado o coração de Davi antes. Só que talvez antes Davi não tivesse muito preparado, assim como ele estava com o coração ali muito revoltado, quando ele quase matou como é que chama o cara? Que Davi quase matou, que ele ia lá na casa do homem, o homem morreu depois de infarto. Quem lembra o nome do homem? Todo mundo esqueceu? Não é possível. Estou fazendo uma prova aqui para testar o conhecimento bíblico dos irmãos. E ninguém lembra o nome do irmão que ele foi lá e tentou e quase matou ele, que ele protegeu as ovelhas dele. É Nabal, não é isso? Nabal, aí a Luciana está ali antenada. É Nabal. Davi, ele estava revoltado. Ele estava pronto para matar. Eu acho que se ele pegasse Saul, ele matava Saul também. Ele estava pronto para matar. Ele estava com o coração que não estava pronto para passar na prova ali de cortar o manto de Saul e não matar Saul. Então, às vezes não, sempre. É a gente o quê? Que tem que estar pronto. Então, fala para o irmão do seu lado, fala, amadurece logo, irmão. Viva pela fé. Fundamente-se na palavra. Realize o que está na palavra. Para de ficar indo na sua ideia e vai na ideia de Deus. Vai no que o Evangelho diz. Vai no que a palavra de Deus diz. Obedece a palavra de Deus, que você será abençoado, abençoada. Faz o que a palavra diz, que vai dar certo.
Porque senão às vezes a gente está igual Davi, pronto para derrubar Nabal, Saul, o exército inteiro de Deus, que era o exército de Israel. Talvez o nosso coração o quê? Está magoado, e estava ressentido, magoado. E a gente não pode viver por isso. A gente tem que viver pela fé. Deus testa o quê? A nossa fé, o nosso coração, a nossa atitude. Quarto ponto agora. E esse quarto ponto, sempre que você vê acontecendo, você vai lembrar disso aqui, amém? Sempre que você vê isso aqui acontecer, que eu vou falar agora, você vai lembrar. Sempre que você vê uma injustiça acontecendo na sua vida, porque Davi estava sendo perseguido, que injustamente, não é isso? Ele estava sendo perseguido injustamente por Saul, a tal ponto dele ter que fugir do país. Imagina você ter que fugir para a Venezuela. Entende metaforicamente, você ter que sair do lugar que é teu por direito. Imagina, ele honrava o sogro dele como um militar que ele era, como submisso ao rei. Ele honrava o sogro dele pela questão familiar. E de outro lado, o sogro desonrava ele sendo um bom soldado. O sogro não honrava ele porque tentava matar ele. E também desonrava ele no casamento. Enganou ele, fez várias questões da filha dele para desonrar Davi. Então, uma injustiça. Sempre que você vê uma situação que parece injusta para você, você lembra que Deus também está vendo essa situação, que Deus é justo. Então você não tem que ficar estressado, que o problema não é Saul. Esquece Saul, esquece Golias, esquece as circunstâncias. Porque no momento de Golias veio contra ali o exército de Israel. Veja bem, não era uma injustiça contra Davi, era uma injustiça generalizada, era uma atitude contra todo o povo de Israel. Os filisteus queriam dominar Israel. Era uma atitude de Golias, era contra todo o povo de Israel, não era especificamente contra Davi. Era uma atitude má, errada, ali de Golias, e Davi venceu aquele obstáculo em 5 minutos, em 10 minutos. E a glória dele ficou grande, porque foi algo que ele tirou a vergonha de todo Israel. Agora, na situação de Saul era diferente. Era uma perseguição específica a Davi. Então Davi diretamente estava sendo injustiçado pelo rei Saul. E a gente leva a injustiça, a gente quer fazer a vingança. Então lembra que a vingança é de Deus. A justiça é de Deus. Imagina, Caim matou Abel. Imagina o coração de Adão ao ver um filho matar o outro filho. A tristeza. A gente lê ali e dá vontade de matar Caim também. Estou brincando, não fico com essa vontade toda não. Caim fez uma injustiça. Imagina o cara bom, Abel, gente boa, que fazia as coisas tudo certo, dava oferta a Deus, e aconteceu uma injustiça na vida de Abel. Aí a gente toma a dor,
A gente não acha que a coisa está certa e a gente toma a dor, não toma a dor. Você tem que ter a atitude certa. Você não tem que tomar dor, desdor, você não tem que tomar remédio, você tem que ter a atitude correta. A vingança é de quem? De Deus. A justiça é de quem? É de Deus. Então você tem que descansar em Deus. Sabe como que a Bíblia fala? Lança diante de Deus todas as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a justiça quem vai fazer é Deus. Não queira controlar o curso da humanidade, nem o curso da nossa vida, a gente consegue controlar. Porque a nossa vida é muito maior. Fala comigo assim, fala para a pessoa do seu lado, fala assim, a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que o que você planeja. Então não fica tentando controlar o curso da sua vida. Não fica tentando limitar o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa descansar e confiar em Deus, porque é Ele que conduz a sua vida. Ele conduz a sua história. E Davi precisou confiar e descansar em Deus. Lançar diante de Deus as ansiedades dele. Eu queria ler um texto em Gênesis, capítulo 3:17. Então sempre que você vê uma situação de injustiça, glorifique a Deus e persevere, porque a justiça vem de Deus. Sempre que tiver acontecendo alguma coisa que você não concorda, glorifica a Deus, persevere, porque vai dar certo. Só tem como dar certo. Você acha que Abel não foi honrado por Deus? Você acha que Abel não recebeu muito mais vitórias na presença de Deus? O nosso coração que Abel foi injustiçado, ele foi morto. Mas Deus o quê? Ele deve ter recompensado Abel de uma maneira extraordinária ao chegar no céu. Imagina a glória que esse homem não foi recebido com os anjos de Deus. Então não queira conduzir as coisas. Fica tranquilo. Deus conduz toda a tua vida, a tua casa, a tua família, até o parente distante, o mais desviado de todo, irmão, vai ser salvo. Até aquele que você fala, esse não tem jeito. Às vezes o cara, você fala, esse não tem como. Esse não foi para o céu, esse não vai para o céu. Irmão, a Bíblia diz, crê, será salvo, tu e a tua casa. Pronto, acabou. Você não tem que ficar, não sei o que, vou estudar a teologia, a palavra, o sentido ali etimológico, não sei o que, o significado, vamos pegar o original e blá blá blá. Crê na palavra, irmão, porque a Bíblia diz que a gente vive pela fé. A gente se move pela fé. E a gente não pode duvidar, a gente tem que confiar em Deus. E o quinto ponto agora. Repete comigo, fala assim, a parte do suor é a parte mais fácil. Porque a gente lê esse texto de Gênesis 3:17, que fala assim, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. O próximo, por favor. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E a gente acha que esse suor do rosto é a parte mais difícil. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Mas, na verdade, deixa eu abrir a minha aqui, porque eu copiei só um pedaço do texto. Na verdade, a gente acha que esse suor do rosto é a parte mais difícil, o suor do rosto é a parte mais legal. Qual que é a parte do suor, irmão? Se vamos supor, né? Capinando um lote, você vai capinar um lote. A parte do suor é a parte mais legal. Você já tem o trabalho, já está com a receita garantida, né? Porque se você não tem o trabalho, você não vai ganhar. Então, se você está capinando, você já está com a receita garantida. O suor ali, irmão, você está fazendo ali é só para equilibrar a temperatura do corpo, não é isso? A função do suor ali vai dar um equilíbrio na temperatura do corpo. Você vai ter um prazer quando você terminar de capinar o lote inteirinho e ver lá, nossa, mas ficou bonito esse lote. Eu passei aqui, estava todo feio, todo desorganizado, bagunçado, estava dando até bicho aí. E aí você vê aquele lote todo organizado, você fica até assim, vem até os hormônios vem a dopamina, os hormônios que liberam o corpo aqui, são vários, né? Eu até notei aqui, ó, tem as endorfinas, as dopaminas, ocitocina. Tem ali também a adrenalina, né? Na hora que você começa ali, que dá aquele esforço. Imagina Davi quando ele ia enfrentar Golias. Adrenalina que não foi. O suor ali foi bom, irmão. Sabe aquele suor suando assim, na hora que ele foi enfrentar Golias, que ele começou a transpirar? O suor é a parte boa, irmão. Ele estava cheio de adrenalina. A parte difícil aí da maldição que o homem recebeu não foi o suor. O suor é a parte boa do texto. A parte difícil do texto, volta lá de novo, no verso 17. E a Adão diz, deixa eu mudar a minha versão. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A parte difícil aqui da maldição é o sofrimento, não é o suor. O suor é a parte boa, significa que você tem trabalho para fazer, graças a Deus. Graças a Deus que ninguém é preguiçoso, então o suor é a parte boa. Davi suou, transpirou com alegria. No escritório, né, com ar-condicionado, transpira também, né? Aqui eu estou transpirando, aqui está com ar-condicionado, mas transpira também. É a parte boa, nós estamos o quê? Meditando na palavra de Deus. O suor é a parte boa, é a bênção. Quando você está trabalhando ali, vem uma adrenalina, não é? Uma responsabilidade. O difícil é o quê? É o sofrimento. A parte difícil é o sofrimento. É quando a pessoa está sem a fonte da receita. É quando a pessoa está passando os problemas que Davi passou no relacionamento, na vida. Quando ele está lutando e não está vendo as coisas acontecer. Essa é a parte do sofrimento, é a parte do emocional, é a parte da alma, é a parte da tua mente, é a parte que você tem que ter fé, tem que ter um emocional bom e tem que ter fé. Essa é a parte difícil da vida. Suar é fácil, transpirar é fácil, é bom. Quem gosta de trabalhar, gosta de transpirar. Isso aí é ótimo, é bênção de Deus. Agora o que a gente tem que estar preparado nas vitórias de longo prazo é o quê? É no sofrimento, é no seu coração, na sua alma. É você manter o pensamento perseverante, não ficar mudando de ideia todo segundo, não ficar pulando de galho em galho. É você permanecer firme, porque Deus vai te honrar.
É você insistir, bater até a porta abrir. É você pedir até receber. É você buscar até encontrar. Essa é a parte difícil do processo. E é a parte que Davi perseverou e alcançou a vitória como rei. E eu declaro que você vai alcançar em 2025. Todas as lutas que você tem, que já está passando anos, você vai ter vitórias nela nesse ano de 2025. Toda a sua perseverança. Lembra, não é sobre as pessoas, nem sobre as circunstâncias. É sobre a tua atitude, o teu coração. E Deus está te olhando. E agora você está preparado para tomar posse. No nome de Jesus,